E que isso sirva para alimentar um pouco a sua fé também. Amém, Jesus. Eu venho de uma família toda cristã, nasci num lar cristão, minha educação foi toda cristã, na Assembleia de Deus, uma igreja que eu sou muito grato. Lá eu comecei a cantar com 3 anos de idade, comecei a tocar com 8 anos de idade. Amém, Jesus. Desenvolvi, graças a Deus, e com toda a misericórdia que Ele teve por mim até meus 16 anos, a minha Deus de vida glória. musical. E sempre ativo, sempre cantando. Meu pai também ministrando a palavra de Deus, então ele era chamado para ir para alguns lugares, levava eu com ele, e aí ele fazia a ministração da palavra, eu fazia a parte de louvor, cantava. E esse foi o meu crescimento desde o começo. Amém, E Jesus. sou muito grato pelo que Deus me permitiu ter e fazer nas Assembleias de Deus. Amém, Jesus. Isso depois de um tempo, depois de crescido já, depois dos meus 18 anos, eu acabei deixando de lado, acabei tomando a decisão de me afastar da casa de Deus. E acabei abrindo mão de usar o que Deus me deu na obra dele. Acabei não tomando a decisão de usar isso no que não agrada a Deus, então decidi que eu não iria tocar no mundo. Sempre tive vontade de ganhar dinheiro com música, mas nunca achei que seria digno fazer isso. Com alguém que me deu tudo que eu tenho, que eu não considero que Deus seja alguma coisa, mas pela misericórdia de Deus que Ele me permitiu alcançar, não era justo com Ele colocar isso à disposição do mundo e não louvar a Ele. Então eu decidi simplesmente parar. Fiquei um bom tempo parado e final de 2020, eu acredito que foi quando eu decidi que isso iria mudar. E eu decidi que eu não deveria continuar no mundo, eu não deveria continuar parado. E eu tomei a decisão de voltar para Cristo. Assim como o filho pródigo, depois de ter provado as bolotas, eu decidi que era hora de voltar para a casa do Pai. Fico muito feliz de ter sido recebido aqui, de braços abertos, pelos pastores, por cada um que compõe essa igreja. Algumas pessoas que eu já conhecia, que foram influência para que eu viesse para cá. Eu fico muito feliz porque quando eu decidi voltar para Cristo, eu orei com um coração muito quebrantado. Eu disse para Deus, eu quero voltar para fazer algo novo para Ti. Eu não quero voltar fazendo a mesma coisa, da mesma forma. Eu quero voltar fazendo para Ti algo novo. Eu quero que quando eu conversar com alguém, eu possa contar da bondade que o Senhor teve por mim, pela minha vida, e eu quero apresentar isso com obras. Eu não quero simplesmente falar. Eu não quero ser visto, não quero reconhecimento, mas eu quero que, se eu for servir de exemplo para alguma coisa, para mostrar a misericórdia de Deus. E para levar, anunciar a palavra dele. Amém. Eu pedi para Deus que eu queria fazer isso de uma forma nova, de uma forma que eu nunca tinha feito, de uma forma que nunca tinha ocorrido. Eu quero viver algo novo com Deus. E eu acredito que esse é o desafio que a gente tem que ter como cristão, de viver sempre algo novo com Deus. Nunca se acostumar, nunca se acomodar. A gente não pode aceitar uma zona de conforto e continuar nessa zona de conforto. O Evangelho, ele não é conforto, ele é desafio. Amém, o Evangelho, ele não é eu saber que Cristo salva, saber que eu sou salvo, aceitar isso e simplesmente viver a minha vida com os meus afazeres. Não. Eu não posso fazer isso. Eu não posso guardar algo tão bom que alguém me deu sem que eu merecesse, sem espalhar. Eu não posso simplesmente receber tudo que Cristo fez em sua jornada que Ele teve,
tudo que Ele apresentou nesse mundo, tudo que Ele foi. Não posso simplesmente aceitar tudo isso para mim e dizer, para mim está bom, É, Deus. cada um que quiser que procure a sua própria salvação. Não, Ele não fez isso. O seu ministério foi espalhando a palavra do Pai. Aleluia. E depois que Ele morreu, Ele disse que deveríamos continuar isso. A ordem que Ele deixou para a gente foi que continuássemos a levar a mensagem da cruz. Amém, Jesus. E se a gente tem que levar essa mensagem, é falando, é fazendo, com obras. E se a gente precisa fazer alguma coisa, não é na nossa zona de conforto, a gente tem que ser desafiado. E eu fico feliz porque esse mês de dezembro completa 1 ano que eu aceitei o desafio de trazer a palavra de Deus aqui. Algo que eu nunca tinha vivido. Amém, Jesus. Então esse momento de trazer a mensagem de Deus aqui é algo que eu comecei a viver há 1 ano atrás. Eu sou muito grato a Deus, muito agradecido a Deus. Porque isso me trouxe uma responsabilidade. Verdade, Deus. Não que eu sou santo, que eu sou mais santo agora. Não. Muito pelo contrário. Isso me lembra todos os dias que eu tenho uma responsabilidade maior. Amém, Jesus. Isso me lembra todos os dias que eu preciso ficar um pouco mais longe do pecado a cada dia que passa. E eu fico feliz de ter voltado para Cristo e me lembrar do que aconteceu lá atrás. E o único arrependimento que eu tenho na minha vida é por que eu não comecei a viver isso antes. É, Senhor da glória. Agradeço a Deus porque nesse processo, nesse período que eu vivi de voltar para Cristo, Ele me deu uma esposa maravilhosa, com quem eu me casei e tive um filho perfeito. Graças a Deus, a minha família é uma família que se originou na presença de Deus. Ele me deu uma casa, Ele me deu uma melhoria no meu trabalho, profissionalmente. E esse ano de 2023, Ele está me abençoando de uma forma que eu não consigo nem explicar o tanto que Deus está sendo bom comigo. Posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor. E graças a isso eu sou muito feliz, eu sou muito agradecido a Ele. E que venha o próximo ano, os próximos desafios. Se Jesus não voltar até lá, vamos continuar lutando, vamos continuar buscando a Ele, vamos continuar nos alegrando na Sua presença. Hoje eu tinha uma mensagem toda preparada para trazer, ia falar de um outro assunto, mas aqui mesmo no culto as coisas mudaram. Aleluia. E quem sou eu para dizer não? Amém. Então, Senhor. por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Pode Amém. continuar Glória a sentado. Deus. Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante. A minha versão é atualizada, mas você pode Grande acompanhar a Deus. sua. Amém, Jesus. A palavra de Deus é a mesma. Versículo 11 diz assim: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Amém, Jesus. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz,
e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Amém, Jesus, Jesus. agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé te salvou. Amém, Jesus. Amém? A Bíblia, ela conta de muitos milagres que Jesus fez. E tem alguns milagres que eles me chamam muita atenção. Esse é um deles que eu queria tratar hoje e me lembrar de um outro milagre que aconteceu, mas no Velho Testamento. Esse não foi Jesus em pessoa quem realizou esse milagre. Foi através de um profeta, um profeta que também era muito usado por Deus, e eu queria muito tratar desses dois milagres, e eu vou dizer o porquê. Hoje é um culto de gratidão, a gente se sente muito feliz, se sente muito grato, a gente começa a relembrar dos milagres que Jesus fez na nossa vida, a gente começa a trazer à tona algumas coisas que a gente viveu, algumas dificuldades que trouxeram para a gente alguns benefícios de Deus, a mão de Deus estendida sobre nós. E esse foi como um desses milagres que a gente também teve o benefício de acontecer, de viver. E a Bíblia diz que Jesus estava passando por uma aldeia, ele entrou numa aldeia, não era o destino final dele. Automaticamente, onde Jesus passava, uma grande multidão acompanhava. Uma grande multidão seguia. Ele era seguido pelos seus apóstolos, uma grande multidão que queria ver, queria participar, queria receber desses milagres também. E a Bíblia é muito clara e direta quando ela diz que simplesmente saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Esses 10 leprosos a gente não sabe de qual etnia, de qual cidade eles eram. A gente só sabe que eram 10. E que um deles era samaritano. O povo samaritano ele não era bem visto pelos judeus. Senhor da glória. Então, tinha uma rixa entre eles. A Bíblia diz da mulher samaritana que Jesus encontrou no poço. Tem vários acontecimentos. O bom samaritano que ajudou uma pessoa que foi tomada de assalto e estava perto da morte. E esse samaritano pegou essa pessoa, levou, cuidou dela, pagou pelos cuidados. E mesmo assim, eles eram mal vistos. E Jesus, quando ele vê essas pessoas se aproximando dele, essas pessoas vêm e gritam para ele: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Essas pessoas sabiam quem ele era. Elas sabiam que elas estavam gritando para a pessoa que poderia ajudá-los. E Jesus, sem sequer tocar nessas pessoas, sem sequer se aproximar delas, sem sequer usar de algum gesto, passar a mão sobre a cabeça, ele simplesmente disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Amém, Jesus. Esse é um milagre que Cristo fez de uma forma muito linda, porque ele viu que havia verdade, que a necessidade ela realmente estava ali. Ele não quis saber se essas pessoas mereciam esse milagre ou não. Ele não quis saber se essas pessoas eram dignas de serem curadas ou não. Ele não pergunta nada a respeito dessas pessoas. Jesus, ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo.
Ele era onisciente, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tinha tudo sobre todas as pessoas. Mas em alguns milagres ele pergunta para as pessoas o que essa pessoa quer. A cura do cego. Ele chega próximo de um cego que está no chão, sentado, e grita por ele: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Deus. As pessoas falam para ele: se cale, fique quieto, não incomode o mestre. Mas ele grita, porque ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele precisa e ele sabe para quem ele está pedindo. Jesus, quando se aproxima, a primeira pergunta que ele faz: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. Jesus estava vendo esse homem. E Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? É curioso, porque essas pessoas, esses leprosos, eles não estavam próximos de Cristo, até porque eles precisavam manter uma distância das pessoas. Eles eram isolados. Eles não poderiam ter contato com pessoas que não tinham esse mesmo problema. E quando eles iam circular pelas cidades, eles precisavam gritar, dizendo quem eles eram, o que eles tinham, aquela característica que definia quem eles eram. Mas Jesus, ele não pergunta. Jesus, ele não pergunta. Ele sabe da verdade do coração dos homens. Ele sabe da sinceridade do coração dos homens. E aqui é onde ele testa, é onde vai ser revelada a verdade do coração dessas pessoas. Porque quando ele diz: vão e se apresentem aos sacerdotes, eles vão. Eles vão. E a Bíblia diz que os 10 vão, e eles vão, e no caminho eles são purificados. Simplesmente são purificados, indo eles ao sacerdote. E aí a Bíblia, ela é muito linda quando ela conta que apenas um dos 10, que é o samaritano, volta até Jesus. Ele não só volta, ele volta dando glória a Deus em alta voz. Glória a Deus. Ele se prostra com o rosto na terra. E o que ele faz? Agradece a Jesus. Jesus, ele é bem claro quando ele pergunta: mas cadê os outros 9? Só você, um samaritano, um estrangeiro ainda, é quem vem agradecer? Dos outros 9 não tem mais ninguém para agradecer? Só você que veio? Jesus faz uma pergunta para esse homem que não precisava dar resposta. Jesus faz uma pergunta para esse homem que ela ficaria mais clara para nós que estamos lendo hoje. Porque muitas vezes nós recebemos alguma coisa de Deus e a gente recebe algo que a gente considera pequeno. Às vezes a gente recebe algo de Deus e não percebe que recebeu. Às vezes a gente não agradece a Deus pelo fôlego de vida. Às vezes a gente não agradece a Deus por ter alimento na nossa mesa. Às vezes a gente não agradece a Deus por ter a nossa saúde. E fica muito claro, pelo número de pessoas que frequentam esse lugar, o número de pessoas que vêm agradecer a Deus aqui. Vêm expor aqui para outras pessoas, para que quem ouça e veja, receba consigo aquele testemunho como uma edificação da fé. Amém, Às vezes Jesus. tudo que outras pessoas precisam da gente é ver na nossa vida o quanto Deus é bom. Mas como verão se não há quem prega? Verdade, Deus. Como eles verão Cristo em nós se não mostrarmos Cristo para eles? Como eu posso dizer que Deus opera milagres, que eu recebo milagres, sem que eu diga isso para outras pessoas? Eu não posso querer isso só para mim.
Não posso querer isso só para mim. Nós não somos dignos das bondades que Deus tem conosco. E um exemplo claro é esse homem samaritano, que adorando a Deus, ele se prostra com o rosto em terra. Ele agradece a Deus por ter restituído a saúde dele. Hoje a gente vê, a gente está voltando, na verdade, se recuperou, graças a Deus, de uma pandemia que a gente teve. Muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas morreram, ficaram com sequelas, hospitais lotados, pessoas que não conseguiam atendimento em lugar algum, pessoas entubadas, pessoas que sofreram, a mudança foi nítida com esse problema que foi durante a pandemia. E muitas dessas pessoas que se recuperaram, só depois de se recuperar e entender o nível que elas chegaram, elas conseguiram ter a noção do que é passar uma dificuldade na saúde. E você não conseguir fazer nada a mais, a não ser torcer por você, por um parente. Essas pessoas, eu acredito que elas, as que se recuperaram, eu acredito que elas tiveram sim um sentimento de agradecimento a Deus. Mas é uma pena que precisou chegar tão longe para poder perceber o quanto era importante ter algo que Deus nos dá. E é triste que a gente tenha que passar por certas situações para poder reconhecer isso. É triste que a gente tenha que sofrer para poder dar valor ao que Deus faz por nós. A gratidão a Deus, nesse caso para esse homem, ela não trouxe o milagre. O que trouxe o milagre para a vida desse homem, dos 10 na verdade, o que trouxe o milagre para a vida desses 10 leprosos, foi a sinceridade no coração do pedido. A Bíblia diz: pedi, dar-se fusão. Buscai e achareis. É isso que a Bíblia diz. Graças a Deus. E a Bíblia diz que não recebemos muitas coisas de Deus porque pedimos mal, porque não sabemos pedir. É Deus. E o pedido não está no que eu falo. O pedido está como eu falo. Como está o meu coração no que eu estou pedindo para Deus. Eu quero receber de Deus, mas como eu me comporto quando eu peço algo para Ele? A sinceridade no coração desses homens trouxe um milagre para eles. Mas a gratidão para esse em específico trouxe a salvação para ele. A oração ela traz um milagre, mas a gratidão ela traz salvação. Amém, Jesus. O outro exemplo que eu queria citar, o milagre da multiplicação do azeite da viúva. Eu já falei sobre isso aqui. Eu já disse sobre esse milagre aqui. O quão importante foi para aquela mulher, para aquela viúva. Ela estava com o risco de perder os seus filhos para os credores, da dívida que seu falecido marido deixou. Ela não tinha mais o que fazer, ela não tinha mais a quem recorrer. Ela já sabia que seus filhos seriam levados, e ela decide ir ao profeta de Deus. Quando ela vai ao profeta, o profeta pergunta para ela: o que você tem na sua casa? Para ela já não tinha mais nada. Ela já nem se lembrava mais do que tinha em casa. A primeira frase que ela diz é: a tua serva não tem nada. E quando ela fala nada, ela começa a se lembrar: não, nada não, eu tenho alguma coisa em casa. O que eu tenho em casa? Ela trouxe para ela: não, eu tenho uma botija de azeite.
Ela tinha o que era necessário. Ela tinha o que era necessário. Amém, Jesus. Mas onde o milagre aconteceu? Na fé dessa mulher. Ela precisou sair, ela precisou buscar vasilhas, muitas vasilhas. Se ela tivesse buscado 2 ou 3 vasilhas, ela teria enchido essas vasilhas. Teria pago a conta dela? Eu não sei. O milagre teria sido completo? Na visão do profeta, sim. Mas o milagre aconteceu de acordo com o tamanho da fé dessa mulher. Amém, Jesus. A Bíblia diz que ela trouxe muitas vasilhas. Muitas vasilhas. E aí acontece algo muito lindo, porque a Bíblia diz que ela entra no quarto, fecha a porta, conforme o profeta ordenou, e ela começa a encher. Com aquele azeite que ela tinha, ela vai enchendo as vasilhas. Eu acredito que uma pessoa que estava no nível de desespero que ela já estava, tinha muita fé. Tinha muita fé. Eu acredito que ela conseguiu muitas vasilhas a ponto de quase não caber em casa. E a Bíblia diz que o milagre foi tão grande na vida dela que o profeta, quando ela volta ao profeta para contar o que aconteceu, a Bíblia diz que o profeta diz: pega esse azeite, vai, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, o que sobrou, o tamanho da fé dela que sobrou em cima desse milagre que ela recebeu foi o suficiente para que eles continuassem vivendo. Para não só pagar o que já deviam, mas para garantir uma qualidade de vida para eles. Amém, Jesus. E eu vejo aqui que essa mulher, ela tinha uma fé muito grande quando ela foi colocada à prova. Hoje, a gente lê esse texto e, trazendo para a nossa realidade, acontecem algumas coisas na nossa vida que às vezes a gente não percebe que a gente tem o que é necessário. Não pode deixar faltar o azeite na nossa vida. Amém, Jesus. Tem que ter uma botija de azeite na nossa vida. Se a gente quiser um milagre, tem que ter uma botija de azeite. Se a gente quiser um milagre, a gente tem que ter fé. A nossa fé vai ser colocada à prova quando formos receber o milagre. O que não devemos deixar é acontecer como aconteceu com essa mulher, de já estar quase sem nada, perdendo seus filhos. Aí é que ela se lembrou do profeta. Aí é que ela foi colocar a fé dela em ação. Que nós possamos aprender com a Bíblia a não sofrer tanto para agradecer a Deus. Que a gente venha a ser pessoas que todos os dias agradecem a Deus por algo. Amém, Jesus. Um coração agradecido. Meu Deus, move a mão de Deus em direção a nós. A gente vive numa sociedade que parece que quanto mais o tempo passa, mais ela vai ficando assim, de tudo o que eu faço é por algo, tudo o que eu faço é por alguma recompensa. As pessoas fazem caridade hoje, mas elas fazem caridade com uma mão elas dão, com a outra elas registram o que elas estão fazendo. Eu quero que as pessoas saibam que eu faço caridade, eu quero que as pessoas saibam que eu sou uma pessoa bondosa. Eu preciso mostrar que alguém está me agradecendo por eu ter feito alguma coisa. A gente vive numa sociedade que a gente precisa muito de um retorno. E muitas vezes a gente pede esse tipo de retorno, esse tipo de benefício de Deus. E dessa mesma forma, a gente dá algo para Ele na esperança de que eu vou fazer isso para Deus
porque eu quero algo em troca dele. A gente faz uma campanha de oração por uma necessidade. A gente não faz uma campanha de oração para agradecer pelo que ele já fez. Deus, ele não trabalha da mesma forma que nós. Os pensamentos de Deus não são como os nossos. A gente muitas vezes deixa de agradecer a Deus simplesmente pelo que ele já fez. Deixa de fazer algo por ele pelo que ele já fez. Se ele fosse como nós somos, de querer uma recompensa sempre, sempre e sempre, o sacrifício na cruz hoje, ele teria um custo muito maior para nós. Imagina você ter que merecer, ter que fazer por merecer o sacrifício de Cristo. A gente não conseguiria. Muitas vezes a gente não consegue nem agradecer por esse sacrifício que ele já fez. Que hoje o que temos e somos aqui é resultado de um amor que não merecíamos. É resultado de uma graça que a gente nunca vai alcançar com as nossas ações. Devemos ser mais gratos a Deus. Amém. Devemos realmente ser mais gratos a Deus. Não só pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Porque Ele é soberano, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é justo, porque Ele é amoroso, porque Ele nos alcançou no mundo, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É ou não é motivo de sobra para a gente já agradecer a Ele todos os dias? Amém, Jesus. Temos a oportunidade de estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Vamos tornar isso um hábito na nossa vida, agradecer a Deus, acordar pela manhã, não nos esquecer. Não é nem questão de lembrar, mas é não esquecer, não deixar cair no esquecimento. Que se recebemos a graça de acordar mais um dia, é porque Deus foi misericordioso conosco. Vamos tornar isso um hábito na nossa vida. Agradecer a Ele, porque temos uma família que Ele nos deu, porque temos um lar que Ele nos deu, porque temos força, temos saúde, podemos lutar todos os dias, e graças à misericórdia dEle, vencer todos os dias, e continuar nessa mesma busca pela salvação, continuar nessa mesma esperança de que Ele volte, e estejamos com Ele. Se coloque de pé, por gentileza. Glória a Deus. Quero fazer uma oração nesse momento, mas hoje é um culto de agradecimento. Eu tenho certeza que você lembrou de milagres que você recebeu o ano inteiro, de milagres que Jesus proporcionou na sua vida o ano inteiro, de coisas que você sabe que não foi à toa, que não foi por acaso, que se não fosse a mão de Deus, você não teria alcançado. Eu sei que você sabe disso, eu sei que tem alguma coisa na sua vida que você alcançou de Deus. Mas hoje eu queria te convidar a vir aqui na frente para orar pelo que você não agradeceu ainda. Por aquele milagre que você talvez não tenha percebido. Aquele hábito que você perdeu ou talvez não tem de agradecer a Deus pelas pequenas coisas, pela vida, pela saúde, pelo dia, pelo trabalho, por essas coisas. Eu queria te convidar aqui para a gente orar juntos. Vamos agradecer a Deus juntos. Vamos agradecer a Ele juntos. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Ele é digno de receber toda a nossa adoração, Amém, todo o Jesus. nosso amor. Ele é digno de receber tudo de melhor que podemos oferecer a Ele. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Senhor meu Deus,
Nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, Jesus, para poder Te agradecer. Hoje nós queremos Te agradecer, Deus, por coisas que geralmente a gente não agradece, geralmente a gente deixa passar. Geralmente a gente não percebe a grandeza que é poder acordar num novo dia. A gente não leva em consideração que tem muitas pessoas que não acordam. Todos os dias tem pessoas que não se levantam da cama, que são levadas dessa vida. Pessoas salvas, pessoas não salvas. Todos os dias nós recebemos, Senhor, até aqui, a bondade, a misericórdia de acordar, de poder viver, de ver nossas famílias, de ver nossos filhos, de ver nossos familiares passando por nós com saúde. Às vezes passam por alguma dificuldade, às vezes falta alguma coisa na área da saúde, na área financeira, mas o Senhor ajuda, o Senhor dá força para que eles consigam, para que nós consigamos contornar tudo isso. Que nós venhamos a criar o hábito de Te agradecer, Deus, não pelas coisas grandiosas apenas, não porque simplesmente porque o Senhor salvou a nossa vida, não simplesmente porque o Senhor deu para a gente um benefício financeiro muito grande, mas ajude-nos, Deus, a criar o hábito de Te engrandecer o tempo todo, de Te agradecer pelos livramentos que a gente não percebe. Ajuda-nos a nos lembrar, Senhor, todos os dias, o quanto o Senhor é bom de nos dar novamente o fôlego de vida, de nos dar o alimento sobre a nossa mesa, de nos dar a comunhão, de dar-nos a oportunidade de estar aqui como estamos nessa noite, quando tem muitos dos Seus filhos que não conseguem mais se reunir para Te adorar, pessoas que já estão sofrendo a opressão de não poder colocar o sentimento de Te amar para fora. Que venhamos nos lembrar todos os dias do Teu sacrifício na cruz, agradecer a Ti, Senhor, não só pelo que o Senhor faz hoje, mas por aquele sacrifício que a gente não merecia e o Senhor fez por amor a nós. A cruz que o Senhor carregou, que era nossa, o sofrimento que o Senhor teve, que era nosso, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. É o mínimo que podemos fazer de Te agradecer, Deus. Dá-nos entendimento, dá-nos o conhecimento da Tua palavra, para poder expressar, Senhor, quão lindo o Senhor é. Ajuda-nos para que no próximo ano, se o Senhor permitir que nós entremos nesse ano, para que todos os dias nós venhamos lembrar das Suas benfeitorias, seja ela as menores, sejam elas as maiores, e venhamos lembrar da Tua bondade, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua fidelidade por nós. Ajuda-nos, Deus. Nós Te agradecemos por tudo. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, Deus. Amém.